Seja bem-vinda na série A Síndrome da Salvadora. Nesta série você vai conhecer em 4 episódios características da Síndrome da Salvadora, consequências físicas e emocionais dessa postura na nossa vida, o que motiva uma salvadora e também como que a gente dá os primeiros passos nesse processo de recuperação. Este é o 2º episódio da série A Síndrome da Salvadora e aqui a gente vai olhar para as consequências físicas e emocionais dessa postura. Se você não assistiu o primeiro vídeo que fala sobre as características dessa síndrome, te convido a entrar no canal e assistir. E também te convido a ficar até o final desse vídeo para conhecer toda essa gama de sintomas que a gente acaba acumulando quando estamos na postura da salvadora. Eu sou a Flávia Zagroba, psicóloga clínica há 20 anos e nesses 20 anos eu já atendi centenas de salvadoras. E vou te lembrar que eu sou uma salvadora em recuperação. Quando você se estressa e se esgota ao cuidar dos outros, está atraindo doenças, depressão, estresse e problemas sérios. Como resultado de suas boas intenções, aqueles que dependem de você também sofrerão. Então nós vamos olhar agora para o esgotamento físico e emocional. E como é que eu identifico? Quando é que eu tenho um esgotamento? Quando é que não é um cansaço e eu tenho que começar a ficar preocupada com isso? É quando os sintomas se agravam. Tanto a frequência dos sintomas como a intensidade deles acaba crescendo. Não existe regressão. Por exemplo, eu tive um dia cansativo, ou tive um final de semana cansativo, uma semana difícil e estou muito cansada lá no final da semana. Aí aquele final de semana eu descanso, durmo mais, tenho um tempo para mim, segunda-feira eu estou renovada. Quando eu estou vivendo um estresse, um esgotamento maior físico e emocional, eu não, mesmo descansando, eu não consigo me recuperar. Então eu vou ter sempre a sensação de faltar energia, de faltar motivação. Eu começo a não ter mais a disposição para as coisas mais cotidianas que eu tinha. E um dos exemplos que eu gosto sempre de ilustrar é assim, a nossa postura de salvadora, de cuidadora dos outros, de boazinha, faz com que a gente dê o tempo todo. Então é como se nós tivéssemos um cesto com muitas coisas dentro e nós vamos oferecendo. Nós vamos dando para alguém da família, para alguém do trabalho, para alguns amigos, para algumas situações que somos solicitadas da nossa comunidade e assim eu vou dando e aquele meu cesto vai ficando vazio. Eu não paro para encher ele de novo, até que chega um momento que eu olho para o cesto e ele está completamente vazio e eu estou sem energia, sem nutrição. Por quê? Porque a minha balança desequilibrou, eu dei mais do que recebi, não houveram trocas saudáveis. Diante disso, há um esgotamento físico e emocional. Eu dei muito e recebi pouco ou recebi nada. Nós precisamos ficar atentas a esse cesto. Quando eu vou me sentindo esvaziar, quando eu vou me sentindo sem energia, sem disposição, sem motivação, esse é um claro sinal de que eu tenho que me nutrir, eu tenho que recolocar coisas nesse cesto, para que eu não entre num esgotamento maior que pode gerar sintomas de ansiedade, sintomas depressivos. Então, fiquem atentas a essa quantidade, do que eu tenho dentro do cesto, a esse equilíbrio de quanto eu estou dando e quanto eu estou recebendo, se eu me permito receber, porque essa também é uma dificuldade de quem vive na postura da salvadora. Eu sei muito bem me doar, eu sei muito bem dar, mas eu não sei receber. Faz sentido para você até aqui, essa caminhada que nós estamos fazendo juntas? Se faz sentido, aproveita e já curte esse vídeo e compartilha com alguém que também pode se beneficiar desse conteúdo. Uma outra consequência importante para nós salvadoras estarmos atentas é como nós lidamos com a raiva. Como nós evitamos os sentimentos negativos e colocamos muitas vezes a raiva nesse lugar como se fosse só negativa, mas deixa eu te lembrar que a raiva é uma emoção que também sinaliza uma ameaça e que nos protege de algo, nos faz, nos gera um impulso, uma energia de dizer para o outro que assim, tem alguma coisa errada, deixa eu me posicionar aqui. Então ela não é de todo ruim. Só que como nós não lidamos bem e acumulamos, ela acaba ficando contida. E muitas vezes nós explodimos com essa raiva. A gente acumulou tanto dentro do nosso potinho a raiva que num momento X ou numa situação que até nem era tão agravada, a gente solta e explode e se sente muito culpada.
Então essa também é uma das consequências da postura da salvadora, que gera culpa e que gera envergonhamento para algumas situações que a gente vivencia. A raiva também faz a gente implodir. Muitas salvadoras não falam, não explodem, não têm esse acesso, esse impulso, mas implodem. O que é implodir, Flávia? É a gente conter tanto essa raiva e deixar ela aqui dentro que em algum momento isso se transforma, já é uma dor, né? Mas se transforma em um problema de saúde. Às vezes, para lidar com essa raiva contida, com as emoções que eu vou acumulando, eu faço uso ou mau uso de substâncias. Eu acabo tendo distúrbios alimentares, substâncias aqui a gente pode pensar em drogas, álcool. Posso ter distúrbios alimentares, posso também tentar compensar essas sensações que eu tenho interna e não sei lidar com algum tipo de compulsão por compras, por jogo. Então eu tenho alguns gatilhos quando eu não trabalho com essa raiva e essa raiva fica aqui implodida, reprimida, para fazer uma vazão, para de repente dar lugar para extravasar esses sentimentos que eu estou bloqueando, que eu estou reprimindo. Pensamento acelerado, como essa é uma queixa comum dessas consequências físicas e emocionais descritas pelas salvadoras. Sabe, é aquela sensação de que você está aqui, mas ao mesmo tempo está pensando em muitos outros cenários. Vamos imaginar, né, que eu estou aqui conversando com vocês, eu estou com vários balõezinhos aqui no meu cérebro, na minha mente, palpitando. Então um tá me lembrando que depois de terminar de gravar esse vídeo eu tenho que ver como é que tá o cliente tal que ficou de marcar um horário, eu tenho que dar retorno para uma pessoa que está esperando, eu tenho que ver como é que tá a minha mãe lá na casa dela, eu tenho que ver como é que estão os meus filhos, eu tenho que fazer a janta, e aí eu vou enchendo de balõezinhos e esse pensamento ele vai ficando tão acelerado para dar conta de tudo ao redor que eu também vou me esgotando. Por quê? Porque eu não fico no momento presente. Eu tô lá no futuro, ou às vezes estou enchendo esses balõezinhos com um pouco do que eu tenho ainda para fazer, ou com coisas do passado, com situações que eu não aceito, com situações não resolvidas, com questões que eu gostaria que fosse do meu jeito e não são. Então eu fico com vários balões, passado, futuro e o presente, que é o momento que eu tô aqui olhando para vocês e conversando, eu deixo passar. E nessa falta de presença eu também me desconecto dos meus sentimentos, daquilo que eu estou sentindo na hora, das minhas necessidades. Estou sempre focada fora de mim. Por isso a síndrome da salvadora traz tantos desdobramentos que podem gerar inclusive um quadro de depressão ou um quadro de ansiedade. Quando eu estou desenvolvendo um quadro depressivo, eu tenho vários sintomas associados a ele, né? Claro que sempre precisa de um acompanhamento de um médico para fazer esse diagnóstico. Mas dentro dessa realidade dos sintomas depressivos, a gente vai ter alteração de humor e normalmente um humor mais deprimido, eu vou ficar mais triste, mais isolada, vou ter mais pensamentos relacionados, sabe esses balõezinhos? Mais balõezinhos relacionados ao passado, ao porquê que não foi diferente, por que eu não fiz tal coisa, por que eu deixei tal coisa acontecer. Começo a ficar com tanta angústia que isso vai afetando alimentação, sono e pode gerar um quadro de depressão. Quando a gente está falando do quadro ansioso, essa pessoa está com os balõezinhos muito mais voltados para o futuro. E aí ela está o tempo todo querendo controlar e prever o seu futuro. Fica angustiada com isso. E aí tem uma série de sintomas físicos também. E um deles é estar se movimentando o tempo todo. Ela não consegue, dentro da ansiedade, muitas vezes se centrar. Nesses pensamentos acelerados, quando eu tô com muitos balõezinhos em relação ao meu futuro, a me preocupar com aquilo que ainda vai acontecer, eu posso começar a alimentar medos irracionais, que pela lógica eles não vão acontecer, mas eu acabo alimentando. E vou me perdendo dentro de mim, criando um quadro ansioso mais agravado, aonde eu tenho uma inquietação frequente, esse pensamento que eu não consigo controlar e que me toma. Então, esse também é um dos cuidados e das atenções que a gente precisa ter em relação ao quadro da síndrome da salvadora, que acaba ficando muito disponível o tempo todo para o outro, ansiosa por solucionar problemas que não são seus, por dar conta de questões que não são suas. Aí as suas questões vão ficando acumuladas e isso tudo pode gerar essa pressão que gera um quadro de ansiedade maior. Tanto um quadro de sintomas depressivos quanto um quadro de sintomas ansiosos podem se desenhar a partir desse pensamento acelerado dentro da síndrome da salvadora.
Fique muito atenta a esses sinais. Se esse vídeo sobre as consequências físicas e emocionais da Síndrome da Salvadora fez sentido para você, eu te convido a curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder as notificações dos próximos vídeos da série A Síndrome da Salvadora.